E ele, a lenda, o ator Morgan Freeman, se posicionou mais uma vez e gerou polêmica em relação às pautas de racismo. O ator se manifestou em uma entrevista e já tá dando o que falar, porque ele, embora um homem negro, não concorda com a militância negra. E inclusive disse que o mês da história negra e o termo afro-americano são insultos e que ele não concorda. Nós vamos entender tudo o que o Morgan Freeman falou e analisar como isso tem repercutido e se ele tem razão ou não. Esse aqui é o nosso quadro Notícias Nerd do canal Conversas de Nerd. Eu sou o Saulo Ferreira, seja muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, porque eu estou sempre trazendo aqui notícias, informações, muito conteúdo, com muita informação e opinião também. Então, se você quer ficar por dentro, quer ficar ligado, se inscreva e ative o sininho de notificações para sempre receber um aviso de quando tem um vídeo novo aqui, beleza? E claro, comente a sua opinião, o que você acha a respeito de toda essa polêmica que eu vou falar nesse vídeo aqui e depois também nos próximos vídeos a sua opinião será sempre muito bem-vinda, tá bom? Gosto muito de ler os comentários de vocês que vocês escrevem. Mas vamos lá, pessoal, vamos lá, porque o Morgan Freeman falou mais uma vez sobre essa questão de racismo. É importante lembrar que ele tem um vídeo épico, um vídeo clássico de mais de 10 anos atrás, quando ele deu uma entrevista, né, falando que ele achava que não deveria existir um mês da história negra, né? The Black History Month. Ele achava isso uma palhaçada. Inclusive, até o entrevistador nesse vídeo fica meio desconfortável e ele fala, tá, você tem um dia para comemorar o homem branco? Aí ele, não, veja bem, eu sou judeu. E aí o Morgan Freeman fala, tá, beleza, você é judeu. Existe um mês para celebrar a história do homem judeu? Aí ele, não existe. E aí o Morgan Freeman fala, exatamente. Ele fala, pare de me chamar de um homem negro, eu paro de chamar de um homem branco. E acabou. Aí ele fala, como que vamos... O entrevistador pergunta, como vamos resolver essa questão? Ele diz, não falando sobre isso. E é isso que tem que ser. Claro que quando existe um crime de racismo, um comentário racista de fato, ele precisa ser combatido. O problema é que se transforma na militância e eles querem vomitar regras e estabelecer padrões que todos têm que seguir. E se uma pessoa, às vezes não com intenção racista, fala alguma coisa, já é taxado de racista. E criou uma coisa tão louca que muitos negros não concordam. E esse é o caso do Morgan Freeman. E nessa entrevista para o The Sunday de Londres, ele falou mais uma vez nesse tópico. Ele disse o seguinte, abre aspas, 2 coisas que posso dizer publicamente que não gosto. O mês da história negra é um insulto. Você vai relegar minha história a um mês? E isso aqui faz uma conexão direta com esse primeiro vídeo que eu mencionei, que lá ele diz, né, que a história dos negros é a história dos Estados Unidos. Pronto, acabou. Olha só que interessante. E ele continuou, também o termo afro-americano é um insulto. Não concordo com esse título. Os negros tiveram diferentes títulos desde a palavra com N e não sei como essas coisas pegam tanto, mas todo mundo usa afro-americano. O que isso realmente significa? Então, ele não gosta dessas labels, né, desses rótulos que tem que colocar aí que todo negro tem que falar, porque tem que fazer parte do movimento. Né? E é o que eu sempre falo aqui, o Black Lives Matter sequestrou a pauta antirracista, né, a pauta racial. E o Morgan Freeman já está dizendo que ele não gosta dessa questão de ter um mês, né, da história negra e também não gosta do termo afro-americano, porque ele acha que está filtrando demais e que tem que ser chamado que ter que ser chamado assim não é uma coisa que ele acha que faça sentido, porque os negros têm outros títulos e não só negativos, como ele fala a palavra com N, né, mas outros negros e, por exemplo, pode existir um negro que não gosta de ser chamado de afro-americano, porque necessariamente ele precisa ser chamado assim. Então, o Morgan Freeman está questionando aqui e criticando mais uma vez toda essa questão de militância em nome de uma raça. E o pessoal gosta de falar de lugar de fala, ótimo, o Morgan Freeman é um ator negro. E ele é um veterano, ele sabe o que ele está falando, né? E ele, inclusive, nessa entrevista, fala que gosta muito do Denzel Washington, e o Denzel Washington também procura não entrar na questão da militância. Ele fala assim sobre racismo, ele fala sobre esses problemas, sobre essas questões, mas ele tenta não entrar na onda da militância. Você nunca vai ver o Denzel Washington vestindo uma camiseta do Black Lives Matter, por exemplo, tá bom? Até porque ele é um cristão, né? E cristão não se mexe com movimentos progressistas de esquerda. Cristãos autênticos, pelo menos, que entendem a Bíblia, não vão se meter com esses movimentos, né? Que inclusive
exaltam Karl Marx, o cara que falou que o cristianismo e as religiões eram o ópio do povo, ou seja, a droga do povo. Caso você não saiba, o Karl Marx fala isso, tá bom? Então não tem como você aderir à causa de pessoas que defendem esse cara, porque no final das contas a sua fé vai ser uma ameaça para eles. E é o que eu sempre falo aqui, começou com o proletariado, com os oprimidos que eram os trabalhadores, mas hoje, nesse mundo, né, na sociedade atual que a gente vive, eles transferiram o proletariado, os trabalhadores, para as minorias, que no Brasil eu sempre digo também aqui, os negros não são minoria, mas enfim, nos Estados Unidos é mais forte essa questão, que inclusive é um problema, né, querer achar que tudo que acontece nos Estados Unidos tem que ser igual aqui no Brasil, não tem que ser. Vamos, inclusive, mencionar a República, né, que tentaram copiar dos Estados Unidos, e olha como que a gente vive, mas enfim, esse é outro assunto. Mas as minorias, como a comunidade LGBT e tudo mais, eles se tornaram a nova classe de oprimidos e que esse pessoal precisa ficar fazendo militância em cima. Morgan Freeman não concorda com isso, né? E ele mencionou Denzel Washington e ainda disse o seguinte, abre aspas, tenho muito orgulho de ser negro, mas negro não é tudo o que eu sou. Lembra alguém? Lembra o Idris Elba falando a respeito disso? Que ele não gosta de ser chamado de um ator negro, ele é só um ator, que a cor da pele dele não importa. É engraçado, né? Esse pessoal fala que eles são contra o racismo, mas eles fazem questão de mencionar a cor da pele. Inclusive quando vão criticar algumas pessoas, como a Brie Larson, que inclusive tem um vídeo publicado aqui sobre as declarações dela, enfim, sobre a rejeição do público a The Marvels. Ela também fala isso, né? Homens brancos. Se você quer ser contra a diferenciação entre os tons de pele, pare de falar que todo homem branco não presta, né? Se você quer ser contra a diferença de gêneros, pare de falar que todo homem é machista, que todo homem não presta. Mas é exatamente o oposto que eles fazem. E o Morgan Freeman também está sendo contra isso. Ele diz, negro não é tudo que eu sou, né? E ele disse que está de acordo total com as declarações do Denzel Washington, que ele diz, né, que você não precisa me definir dessa forma. O Denzel Washington também já falou, inclusive, sobre a questão de racismo, né, que o racismo sempre vai existir, e que eles têm que lidar com isso apenas continuando a luta, se esforçando para fazer coisas boas, trabalhando. E aqui nessa entrevista, o Morgan Freeman também diz sobre essa questão de representatividade. Ele fala, abre aspas, quando eu era criança não havia eu nos filmes. Se havia um homem negro em um filme, ele era engraçado. Até que Sidney Poitier veio e deu a jovens como eu a ideia de que, ok, sim, eu posso fazer isso. O Sidney Poitier, que é um ator que morreu inclusive ano passado, que fez vários filmes nos anos 60, quando a segregação e o racismo ainda eram muito fortes nos Estados Unidos. Foi inclusive a época do Martin Luther King, né, que ele floresceu com o movimento dele pelos civil rights. Época do I Have a Dream, inclusive, sensacional. E o Sidney Poitier surgiu nessa época e ele deixou um legado, mostrando que um ator negro conseguiria sim fazer vários filmes, conseguiria ser bem sucedido. E o Morgan Freeman falou que isso inspirou ele, né? Sem a militância. E ele até disse, inclusive, o seguinte, que todas as pessoas estão envolvidas agora, LGBT, asiático, negros e brancos, casais interraciais e tudo mais, né? Ele fala, é um grande salto você ver esse pessoal. Então, assim, não precisa ficar com militância, não precisa ficar levantando bandeira. O que precisa ser feito é conteúdo bom, com qualidade, e não resumir as pessoas às suas orientações sexuais, como hétero, homo, e também não as cores de sua pele, as suas raças, que inclusive algumas pessoas dizem que é um termo errado, que nós somos todos raça humana. Mas essa é a declaração do Morgan Freeman, eu quero saber se você concorda ou não com ele, tá bom? Eu concordo, eu acho que é muito importante atores como ele, atores veteranos, se posicionarem contra essa militância ensandecida que muitas vezes causa polêmicas desnecessárias e fazem exatamente o que eles condenam, que é segregar, que é atacar e que é afrontar pessoas. Muitas vezes só porque pensam diferente, tá bom? E eu sou o Saulo Ferreira, muito obrigado por assistir. Fique ligado aqui no canal, ative o sininho de notificações e se inscreva, né, é claro. E se ainda não deixou o like, curta porque o YouTube entende que você curtiu esse conteúdo aqui e vai recomendar os próximos vídeos do canal para você e também para outras pessoas, para elas se juntarem aqui à nossa comunidade, beleza? Muito obrigado por assistir, eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.